Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje é mais um vídeo sobre quadrinhos muito específicos de franquias do terror. No último desses eu falei dos quadrinhos do Chuck e eu disse que eu ia ter que cavucar agora para encontrar umas franquias de terror que tivessem quadrinhos o suficiente para fazer um vídeo desses aqui, né? E quem me acompanha aqui já sabe, eu gosto muito do filme do The Thing do John Carpenter. É o filme de 1982 que é considerado um dos grandes marcos do terror da década. E acho que se você tá vendo um vídeo sobre os quadrinhos do The Thing, tu já sabe o que é o filme, né? Não precisa explicar tão a fundo assim. Basta dizer que é uma história que se passa no Ártico, em uma estação de pesquisa científica isolada, que tem um alienígena que consegue absorver as pessoas e trocar de corpo. Boa parte da graça do filme é esse suspense, de você não saber quem é humano e quem já se transformou em alienígena. E o The Thing não é o tipo de filme que eu pensaria que ia ter uma sequência de quadrinhos, porque ele não é exatamente uma franquia, né? O filme dos anos 80 foi um fracasso quando lançou, então ele não teve nenhuma continuação direta. Ele só foi cair no gosto do público e ganhar o seu espaço com os fãs de terror depois, quando ele foi relançado e quando tiveram também as mídias físicas, né? Os VHS e afins. Eu acho que foi só daí, quando esse filme foi redescoberto, que começaram a vir os quadrinhos dele também. Ao contrário de outras franquias do terror, que são uma zona completa de editoras e de lançamentos diferentes, muda o tempo todo quem tem os direitos autorais para fazer quadrinho da franquia. Os quadrinhos do The Thing, eles foram poucos e são todos da mesma editora, que é a Dark Horse Comics. A Dark Horse é uma editora dessas que faz franquias de cinema no terror, mas que tem uma quantidade obscena de quadrinhos, tipo Alien, Predador e Star Wars. Inclusive, eu sei que vai ter gente falando sobre os quadrinhos de Alien nos comentários, mas eu não vou fazer. Evil Dead já foi um inferno com tipo 3 ou 4 vídeos pra cobrir tudo, e o Alien e Predador tem muito mais quadrinho do que Evil Dead, então impossível. E se parar pra pensar nessa quantidade, até é surpreendente como que o The Thing não tem tantos assim também, né? Mas talvez isso seja só porque eles não eram muito bons mesmo. Depois dos anos 90 só teve um lançamento de quadrinho do The Thing, que foi em 2011 e que ainda foi pela Dark Horse. O que assim, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas é curioso que os caras seguraram os direitos dessa franquia por uns 15 anos ali sem lançar nada. E talvez esteja com eles ainda, né? E eu vou falar desses quadrinhos do The Thing aqui agora, mas antes vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já leram algum desses quadrinhos. Teve muita gente recomendando, falando que eles eram muito ruins, então eu imagino que alguma reputação eles devam ter. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo também. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e também apoia a gente, o que é muito importante, né? E claro, spoilers dos quadrinhos estão liberados e também dos filmes, né? Porque os quadrinhos meio que continuam a história do filme. Então, estejam avisados e vamos nessa, né? O curioso desses quadrinhos é que todos eles têm o nome de The Thing from Another World, que é, na real, o nome do filme original dos anos 50, que o filme do Carpenter é um remake. Mas os quadrinhos estão indo na continuidade do filme do Carpenter, né, e não do filme do Howard Hawks. E o primeiro desses não tem subtítulo, é só The Thing from Another World mesmo, né, a criatura de outro mundo. Esse é uma sequência do filme que tem 2 edições só, e talvez seja o quadrinho mais simples desses aqui. E o filme do Carpenter termina com um final ambíguo famoso, né. Sobrevivem só 2 personagens, o MacReady, interpretado pelo Kurt Russell, e o Childs, interpretado pelo Keith David. A estação que eles estão explodiu e a criatura supostamente está morta, mas a gente não sabe se o MacReady ou o Childs são o alien disfarçado. Eles só ficam lá sentados esperando a morte chegar, porque não tem muito mais o que fazer e eles estão num ambiente que, sei lá, tá muitos graus abaixo de zero. Pois é claro que o primeiro quadrinho aqui já ia começar arruinando esse final ambíguo, né? Porque ele começa com o MacReady sendo resgatado por um navio de pescador japonês. Como que ele chegou nesse navio? O Childs carregou ele até lá. Só que o Childs não tá no navio, né? Ele só deixou o MacReady lá e voltou pro gelo. Então o MacReady fica encucado com isso no começo, porque o MacReady acha que o Childs é a criatura. Mas se ele é a criatura, então não teria motivo pra ele salvar o MacReady e nem pra ele não pegar o navio pra sair dali, né? E o MacReady começa a duvidar se ele não é a criatura, então ele faz o teste de sangue em si mesmo pra ver se ele tá infectado e descobre que ele é humano. O teste de sangue é uma das cenas mais famosas do filme dos anos 80 e ela vai ser replicada a exaustão nesses quadrinhos. O MacReady então rouba o helicóptero do navio dos japoneses e vai voltar pra base pra procurar o Childs.
Qual navio de pesca japonês é esse? Que tem, tipo, centro cirúrgico, uma médica que fala inglês e um helicóptero? Eu não sei. Não faz diferença, eles nunca mais aparecem. Porque agora o que acontece é que a gente vai lá ver o posto 31, como é que ele ficou. McCready chega no lugar e aí a gente começa a ter tanto erro de continuidade com o filme que é meio bizarro. Que o McCready chega lá pra tacar fogo no corpo de todo mundo, sendo que no filme terminou com a estação explodindo em chamas. O McCready encontra o corpo do Knowles, o cozinheiro, e fala: "Ai, você não estava infectado quando você morreu." O que não tem como ele saber, porque o McCready não vê a morte do Knowles no filme. E no final do primeiro filme, o McCready joga uma banana de dinamite que explode a criatura. Mas aqui ele encontra a criatura inteira congelada, como se ele não tivesse feito nada pra ele explodir ela de novo. Então, completamente desnecessário. Ele só repete exatamente o que ele fez no final do filme. Mas ok, tava meio esquisito tudo que tava rolando aí, mas vai ficar pior, porque o que acontece agora, o que acontece é que chegam os militares. E aí eu percebi qual tipo de quadrinho ia ser. É o tipo mais preguiçoso de história que esses caras conseguem fazer com um filme de terror. Eles metem um monte de homem, personagem genérico de ação com arma. A justificativa para eles estarem ali é até que ok. Eles falam que a outra estação americana que tinha ali perdeu o contato com a estação 31, viu o fogo, a fumaça no horizonte e mandou os caras para investigarem o que estava acontecendo. E por conta disso, os militares querem levar o McCready preso. E eu odeio esse tipo de trama porque geralmente é muito uma tentativa de meter um realismo onde não cabe. Porque assim, se o McCready tivesse sobrevivido os eventos do filme, as autoridades não iam acreditar no alienígena e ele ia sair como um assassino. Beleza, provavelmente aconteceria. Mas a gente quer ver isso? A gente não quer ver isso. Mas essa trama acaba que nem dura tanto tempo assim, porque um dos soldados, antes de entrar no helicóptero, se mostra a criatura, do nada. E aí ele derruba o helicóptero no tiro, sem motivo nenhum. Isso é uma parada que me incomoda nesses quadrinhos, porque o objetivo da criatura no filme é bem definido. Ela quer sair dali, ela não quer ficar no Ártico, ela quer chegar até a sociedade. E os personagens têm que impedir isso de acontecer. Nos quadrinhos, a criatura, ela não tem objetivo, ela faz o que caralhos ela quiser. Então assim, faria muito mais sentido a criatura só se manter disfarçado de soldado ali e pegar o helicóptero pra ir pra outro lugar, pra ir pra outra base onde tem mais gente pra infectar, né? Mas não, aqui aquele soldado só se mostra como criatura do nada. Isso meio que só faz parecer que o cara que escreveu esse quadrinho não viu o filme, ou pelo menos não prestou atenção, porque no filme eles falam que a criatura precisa de um tempo sozinha com uma pessoa pra conseguir assimilar ela. Mas nesse quadrinho, o cara só vira criatura do nada. A gente não sabe como ele foi infectado e porque, tipo, eles estavam naqueles escombros ali da estação por, tipo, 10 minutos, todo mundo em grupo. Não deu tempo da criatura atacar o maluco e assimilar ele. Não teve como. A criatura no filme só ataca as pessoas quando tá sozinha com elas ou quando ela foi descoberta. Aqui, o maluco militar vira a criatura do nada no meio de um monte de gente sem provocação nenhuma. Depois que o helicóptero é destruído, os caras têm que fazer uma jornada pelo gelo, que é o McCready junto com um comandante desagradável, que é o cara genérico com arma, e um maluco que tá ferido lá, que tá sendo carregado também. O comandante é o personagem mais irritante desse quadrinho, porque ele se recusa a acreditar que existem aliens, mesmo ele tendo visto gente se transformando na criatura na frente dele, e quando ele começa a brigar com o McCready, ele acusa o McCready de ser um alien, sendo que 2 páginas antes o cara não estava acreditando em alien nenhum. Então também é um personagem bem inconsistente. Eventualmente eles chegam numa base argentina e quem tá na base argentina para receber eles é o Childs. O Childs conta pro McCready que ele tentou voltar para a estação 31 para queimar os corpos da galera, para matar a criatura de vez, mas ele se perdeu e acabou na estação argentina. Que é a mesma desculpa que o Childs dá no final do filme, né? Que ele foi levado pela nevasca e se perdeu, então eu acho isso engraçado. Essa estação argentina é enorme, quase uma cidadezinha, e os argentinos, eles só acreditaram em tudo que o Childs falou sobre alienígena que muda de forma sem comprovação nenhuma, e tá lá todo mundo fazendo os testes de sangue que o Childs mostrou como faz. E são umas ceninhas completamente estúpidas, que é tipo o comandante da base argentina falando: eu só vou deixar o McCready e o comandante aqui terem contato com o pessoal da minha base depois que eles fizerem os testes. E ele fala isso enquanto eles estão passando no meio da galera, tendo contato com o pessoal da base. O cara inconsciente que eles estavam levando, ele testa positivo pra criatura, e aí ele foge, todo mundo vai atrás dele numa caçada, e nisso ninguém testa o sangue do comandante. E depois que eles voltam da caçada, todo mundo caga e ninguém testa o sangue do cara ainda assim. Então, tipo, eles também são muito burros. E acontece que sim, o comandante era criatura e ele foge pra pegar um submarino americano que tava ali. E cara, essa trama, ela é tão o oposto do The Thing do Carpenter, que o The Thing é simples, é confinado num lugar só.
Nesse daqui eles meteram, tipo, 4 lugares diferentes em muito pouca página. E esse final é extremamente incompreensível, porque a criatura entra no submarino americano, o MacReady e o Childs estavam do lado de fora e do nada eles estão dentro do submarino também, a gente não vê eles entrando. E no final o Childs afunda e explode o submarino pra tentar matar a criatura dentro dele. E é aquilo, cara, essas ideias separadas dava pra fazer histórias pequenas boas. The Thing num submarino, The Thing numa base de pesquisa bem maior, que moram famílias e tudo mais. São ambientações boas, mas esse quadrinho ele meio que tenta fazer todas elas, não foca em nenhuma e faz tudo ruim. Dá pra dizer que o ponto alto desse quadrinho aqui é a arte, que é bem única e tem umas partes muito bonitas, uns desenhos maneiros. Mas eu, na real, também não curti muita parte dessa arte, porque é só meio incompreensível, sabe? As criaturas no filme, como elas são todas feitas de efeito prático, a gente consegue ver o que elas eram pra ser ali, um emaranhado de carne, com membros esquisitos. Nesse quadrinho, o desenho é só um monte de coisa incompreensível. Eles acabam só colocando um monte de tentáculo, um monte de emaranhado de coisa que só não tem sentido. Mas eu acho que a pior coisa aqui mesmo é que não só os personagens são genéricos, como todo mundo é desenhado igual. Não dá pra entender quem é quem em momento nenhum dessa trama. Todo mundo tá de casaco, com um figurino monocromático, cara tampada no meio do nada. Fudeu. Mas o pior mesmo desse quadrinho é que a criatura não faz sentido nenhum, né? Ela aparece em momentos aleatórios, ela não tenta ir embora na furtiva, ela não tenta se passar por outra pessoa por muito tempo antes de se revelar, ela não tenta assimilar ninguém e quando ela assimila é mágico. Acontece em poucos segundos quando a pessoa encosta no bicho só. E no final, depois que o submarino explode, o MacReady sobrevive ainda. De uma maneira muito improvável que ele tava num submarino debaixo do mar congelado lá, mas ele consegue nadar de volta e sai pra ficar em cima de um iceberg como se não fosse nada. Enfim, esse daqui primeiro já começou mal, já começou uma zona. E aí, em 92, no ano seguinte, a gente vai pra um arco maior, que aí agora já é o The Thing from Another World, Climate of Fear, o clima do medo. A arte muda drasticamente desse pro anterior, que não é tão estilizada assim, mas é muito mais compreensível. Uma das primeiras coisas que acontece aqui é um dos caras da base argentina indo salvar uma foca ferida, mas a foca na real é a criatura, né? Mas só essa imagem da criatura foca no começo é muito melhor e mais compreensível do que qualquer coisa que aconteceu no quadrinho anterior. A trama desse segue de onde o último parou. Um grupo de argentinos encontra o MacReady, e assim, o MacReady sobreviver foi meio meme, né? O cara tá encharcado de água congelante em cima de um bloco de gelo numas temperaturas abaixo de zero. Era pra ele ter congelado e morrido ali muito rápido, mas os argentinos conseguiram reviver ele. O MacReady então acorda boladão nessa base argentina. É uma outra base bem isolada em uma das ilhas lá do arquipélago da Terra do Fogo, no sul da América do Sul. Os argentinos acham que a criatura morreu no submarino que explodiu. E todos eles foram testados ali, mas fica bem claro que tem alguém mentindo e alguém é a criatura porque a gente viu alguém sendo atacado pela foca, né? E isso da gente saber que alguém é a criatura, que alguém tá mentindo, já cria essa sensação de paranoia e é uma vibe parecida com a do filme. E eu acho que esse quadrinho é bom nisso, porque ele apresenta os personagens diferentes dessa base logo depois, que estão confinados ali e que um deles ou mais é o Alien e a gente não sabe. Então tem a doutora sensata principal, que ela tá cuidando do MacReady e meio que desenvolve um crush nele, tem uma subtrama de romance ali que começa, mas que não dá em nada. Tem o personagem do sargento machão de bigode, que é uma personificação ali de um herói de filme de ação e provavelmente é o melhor personagem original desse quadrinho. E uns outros personagens menores, tipo o Cabo, que tava na outra base quando a criatura atacou, então ele tem experiência em lidar com a criatura, ou o Doutor Babaca. O Doutor Babaca, ele tá lá pra aumentar os conflitos entre os personagens quando não tem ninguém confiando em ninguém, né? O MacReady, no começo dessa história, é meio que tratado de louco ali, porque ninguém acredita que a criatura tá lá, mas o MacReady vê que eles têm uma criação de ovelha na base e já imagina que a criatura é uma das ovelhas. E nesse quadrinho a criatura é mais esperta, porque quando o MacReady chega lá gritando igual um maluco, matando todas as ovelhas no tiro, a criatura não se mostra. Então realmente todos os argentinos acham que o MacReady tá completamente doido, e quando eles sedam o MacReady e colocam ele de volta no quarto, e aí vai o cara cuidar das ovelhas pra ver o estrago que aconteceu, aparece uma ovelha que se mostra a criatura e assimila esse cara. É meio parecido com a cena do canil do filme, né? Porque aí a galera escuta o que tá acontecendo e vai todo mundo lá ver o que rolou. E aí todo mundo vê que tem uma ovelha que é a criatura que tá se transformando. O sargento machão tenta matar ela no tiro, mas isso só deixa a criatura mais forte porque divide ela em pedaços. E aí o Cabo tem que falar pra ele que não pode atirar na criatura, tem que matar ela com um fogo só. Então eu acho legal isso também, que é meio que uma subversão de filme de ação, que dar tiro não vai resolver. Eles conseguem matar todas as ovelhas, mas aí vem essa paranoia, né, de quem pode ser essa criatura. Os personagens todos se recusam a fazer o teste de sangue porque estão com medo de serem infectados, porque ninguém confia em ninguém.
E aí fica nesse dilema principal ali. A parada pra mim desse quadrinho que não faz muito sentido é, eles estão cercados de floresta o tempo todo, e cara, se a criatura chegar na floresta, acabou, né? Porque a criatura pode virar qualquer fauna que tem lá. Pode virar inseto, pode virar esquilo, pode virar pássaro, pode virar qualquer coisa. Tecnicamente, planta biológica também, né? Então, se ela entrou em contato com uma árvore, a criatura podia virar árvore, podia virar planta. Tem uma cena que os personagens estão refletindo sobre isso, e o outro fala, se a criatura virasse planta, a gente estava morto já, porque ela ia ter virado a floresta inteira. Então eu imagino que ela não consiga, e fica por isso mesmo. E mas aí, quando a gente acha que tá bom essa história, que tá bem confinada ali, com um grupo de personagens, bem a vibe do The Thing, aparece mais um grupo de militares. E quando eu vi um monte de americano com arma genérico chegando, eu já falei, não, de novo não. Mas piora, porque quem tá liderando esses americanos é o Childs, o cara que acabou de se explodir num submarino. E assim, não só é meio surreal o Childs e o MacReady conseguirem sobreviver tanto, como eles só repetiram exatamente a mesma virada que teve no quadrinho anterior, que tipo, o Childs chegou com os argentinos pra ajudar. Agora nesse chega o Childs com os americanos pra ajudar. Mas aí o quadrinho começa a abordar umas paradas interessantes aqui, né? O Childs força todos os argentinos a fazerem o teste de sangue e o sangue do MacReady reage, como se ele fosse a criatura. A galera quer matar o MacReady, mas ele foge pro meio da floresta e a gente vê ele tendo dúvidas se ele é a criatura ou não. Então ele faz um teste de sangue improvisado ele mesmo, socando a mão dele na árvore até a mão dele sangrar, e depois esquentando com alguma coisa ali. E aí, como isso não reage, ele tem certeza de que é humano e que o teste dele foi sabotado. Então alguém que tá realizando esses testes é a criatura. E isso eu acho um conceito legal, é pegar uma cena famosa do filme e dar uma virada nova pra ela, né? Que é, beleza, fizeram um teste, mas foi forjado, e aí? Mas é meio óbvio que o Childs é o vilão da história aqui, porque ele começa a agir de maneira muito suspeita. Todo mundo que testou como humano, ele separa e tranca cada um em um quarto sozinho, que seria o que a criatura faria pra assimilar todo mundo mais fácil, e eventualmente não tem outra. O Child se mostra como uma criatura. Que é meio de graça, inclusive, porque o MacReady vira pra ele e fala, Child, sabotaram o meu teste. E ele responde, eu sei, fui eu! Mas uma coisa que eu gosto desse quadrinho é que ele meio que aproveita mais o fato dele não ter orçamento de efeitos, né, pra surtar com a criatura. Então eles podem brincar mais com ela. Então você tem a criatura boladona arremessando pedaço de avião nas pessoas com hélice na mão. Tu tem uma criatura meio que ejetando uma outra criatura menor de dentro dela que sai correndo pela floresta pra tentar fugir. Tu tem uma criatura que meio que assimila outra pessoa e derrete e tenta fugir como se fosse uma gosma no chão. Então tem visuais bem criativos aqui, mas quando chega no final fica muito estúpido. Basicamente todos os personagens que não são o MacReady, a doutora e o sargento machão são transformados em criatura off-câmera. Mas o que eu acho mais bizarro é que começa a acontecer uma coisa meio invasores de corpos, que as criaturas dominaram a base e aí elas começam a conversar entre si sem precisar manter fachada, né? Então eles só estão falando o plano deles, tipo, vamos montar essa nave, vamos embora daqui, depois nós caçamos os humanos. O que pra mim faz sentido, talvez aconteceria, mas ao mesmo tempo não é a vibe do The Thing, sabe? A vibe do The Thing é a furtividade, é a criatura tentando se passar por humano, e não a criatura obviamente malvada discutindo o plano dela abertamente ali com outras criaturas. Mas quem tem um momento de glória no final é o sargento machão, porque o cara, ele vai pedir ajuda pro cabo e descobre que o cabo foi infectado. E nisso o cabo começa a tentar assimilar ele com um aperto de mão e o sargento corta o próprio braço fora pra escapar de ser assimilado pela criatura. Isso eu achei uma cena braba. As criaturas, elas têm sempre o mesmo objetivo, porque é o que tem no filme, então eles só replicam isso o tempo todo, que elas querem construir uma nave pra sair dali. E o sargento, que agora tem um braço só, toma a iniciativa pra tacar fogo nessa porra toda. Ele quase assume o protagonismo no final, porque o MacReady tá desistindo de lutar contra a criatura e o sargento fala, desistindo porra nenhuma, a gente vai matar esse bicho. E no final a criatura se transforma em um bicho gigante que tá indo atrás dos protagonistas, mas que morre num bombardeio de napalm que os americanos fazem ali, que meio que aparece do nada. Tem um personagem de um soldado que fala pra mandarem o bombardeio, e é isso. Mas esse quadrinho eu achei legal porque ele faz coisas novas com os conceitos do The Thing sem ser muito extravagante. Ele tem personagens bons, e ele tem um final mais ou menos satisfatório ali, né? Com o MacReady, a doutora e o sargento sobrevivendo e sendo comprovadamente humanos. Isso é maneiro. É o final feliz que o MacReady não teve no filme, né? Mas isso vai ser arruinado no próximo. O próximo é um quadrinho que se chama Eternal Vows, ou Votos Eternos,
que também é um arco mais longo, mas que esse é infame, esse é um monte de nonsense. Esse daqui muda o lugar da história pra Nova Zelândia, numa ilha mais isolada ali. E aí o que tá acontecendo que é uma cidadezinha nessa ilha que tá tendo uma série de assassinatos misteriosos. Eles começaram a acontecer desde que um navio de pesca americano ancorou no lugar. O que tá rolando é que a criatura tá lá, de alguma maneira. Só que o que tá acontecendo é que essa criatura tá atacando as pessoas sem transformar elas em criatura, ela só mata, ela não assimila. Essa criatura é um dos marinheiros americanos que veio do navio, e nada que ela faz sentido aqui, porque ela tá no corpo desse marinheiro, mas aí ela forja a própria morte pra começar a fingir que é outro cara. E isso é meio gratuito, porque não faz diferença nenhuma. Por que que a criatura forja a morte do cara que ela tava usando de rosto e começa a usar o rosto de outro cara, quando ela só podia ter deixado o corpo do outro cara no chão? Tipo, faz diferença quem é o corpo que a galera encontra? Eu não sei. Mas o que faz menos sentido ainda é que o lance principal desse quadrinho é que esse marinheiro, ele tinha uma namorada na cidade. E a criatura passa a namorar a mulher também. A criatura infecta a namorada do cara transando com ela e a namorada vira uma criatura, e ela aparentemente fez isso para os dois ficarem juntos, sendo criaturas apaixonadas ali. E aí é claro que eventualmente a gente vai ter uma cena nesse quadrinho que são duas criaturas transando, porque, porra, quem não viu o filme do Carpenter e pensou, muito legal esse bicho que vira gente, como será que ele transa? Só que a parada é que a gente vê isso tudo acontecendo pelo ponto de vista dessa namorada, que tá lentamente virando a criatura. Então, a gente vai vendo uns diálogos internos acontecendo, como se ela estivesse entrando num tipo de hive mind. Ela, quando vira a criatura, começa a conversar com o namorado dela, que também é a criatura, na própria cabeça dela. E aí, quando o MacReady aparece eventualmente, porque é claro que ele aparece, e taca fogo na criatura que é o homem, a criatura namorada, ela sente o outro cara pegando fogo e ela sabe o que tá acontecendo, porque eles estão conectados. E aí, quando eles têm a transa esquisita deles, a gente vê o ponto de vista da criatura e de como ela chegou até lá. Isso amarra com o submarino lá da primeira história, que a criatura saiu do submarino, conseguiu assimilar um peixe, e esse peixe criatura foi pescado pelo navio americano, e lá ele se transformou no marinheiro, que a gente vê num desenho bem maneiro, assim, que é uma coisa meio Lovecraftiana, e um cara vira um híbrido de homem-peixe por um tempo. Esse é um quadrinho bizarro, que nada faz muito sentido, mas pelo menos é interessante ver o ponto de vista da criatura, compreendendo o que ela é e de onde ela veio. Parece que ela pega muito o processo de pensamento do animal que ela tá. Então, quando ela é o peixe, a única coisa que ela pensa é comida, é instinto. E depois que ela vira humano, a gente vai vendo ela desenvolvendo um raciocínio ali e começando a ter uma autoconsciência. E de certa forma é essa humanidade que a criatura ganha que faz essa trama, porque o marinheiro principal, ele tava atacando os outros só pra se alimentar e não queria transformar mais ninguém em criatura, porque ia ser uma parada que ia sair de controle e eventualmente as criaturas iam ter que se virar umas contra as outras. E daí ele tenta meter uma mitologia nova da criatura do The Thing. Ele fala que as células da criatura estão constantemente morrendo e por isso ela precisa atacar outras pessoas e assimilar as células dela pra renovar o próprio corpo. O que, eu não sei, só me parece um monte de besteirada. Quer dizer, tecnicamente não contradiz nada, né? Porque no filme a gente não sabe qual é o objetivo da criatura porque ela não fala. Mas ao mesmo tempo eu acho que eles meio que deram uma vampirizada no The Thing aqui que só tirou a graça do bicho. E até a questão do body horror mesmo, porque todas as artes desse quadrinho são só tentáculos roxos atacando, não tem mais nada muito interessante acontecendo. E outra coisa que eu acho que não faz sentido aqui é que a criatura marinheiro, quando tá explicando pra criatura namorada o que ela tem que fazer, ele fala pra quando ela matar alguém, ela só sugar as células da pessoa e não devolver nenhuma célula, porque se ela fizer isso, a pessoa vai reviver como criatura também. O que de novo é a lógica do vampiro, de beber o sangue do vampiro, né? Eles só replicaram isso aqui e colocaram o The Thing por cima. Mas ao mesmo tempo que o marinheiro fala pra fazer isso, quando ele mata o outro marinheiro, ele consegue não só transfigurar o próprio corpo pra ficar com as características do marinheiro, como consegue transfigurar o corpo do cara pra virar o de outra pessoa. E aí isso levanta a pergunta, como que a criatura consegue modificar o corpo da vítima sem passar as células dela pro corpo da vítima? Isso também transformaria ela numa criatura e assimilaria ela, né? Mas o quadrinho não explica isso, porque nada faz sentido aqui. O MacReady eventualmente chega na cidade pra caçar a criatura, e a presença dele já virou quase um meme a essa altura. Mas eu acho muito curioso como segue essa estrutura da história, né? Porque o MacReady trabalha junto com o investigador pra tentar descobrir quem é a criatura e caçar ela. Então vira uma história meio policial ali, mas que a gente já sabe quem é o culpado, que a gente sabe que é a namorada do cara. E a gente vê o lado dela o tempo todo também. Ou seja, é praticamente Criminal Minds. O MacReady eventualmente descobre que a mulher é a criatura e o quadrinho vira uma perseguição enorme dele indo atrás dela. E a mulher fica desesperada e começa a infectar um monte de gente aleatoriamente na rua.
e aí todas as criaturas começam a se espalhar pela cidade. Vira uma epidemia do The Thing, ao nível que a própria criatura da mulher original ali, ela vê que deu ruim e ela taca fogo na cidade pra matar as próprias criaturas que ela mesma gerou. E todo esse surto de consciência, todo esse negócio da criatura se autodestruir ao invés de querer espalhar, sei lá, cara, parece que esse quadrinho todo ele só decidiu criar uma mitologia completamente nova, de um novo tipo de criatura vampiro que tem consciência, e tacou o nome do The Thing por cima. Porque, cara, não tem nada a ver. O processo de transformação é diferente do filme, que, tipo, aqui o McCready vê uma pessoa que foi infectada e ela tá pedindo ajuda pra ele enquanto ela se transforma e depois ela vira um vilão de anime, falando tipo, agora eu vou te matar. Então, tipo, é terrível. Eventualmente a cidade toda pega fogo, todo mundo morre, que se foda, eu não ligo. E o último ato desse quadrinho se passa no navio americano. Esse ato final é uma zona e acontece muito rápido. Brevemente ali tem a vibe do The Thing de novo, quando tá o McCready, o capitão do navio e os poucos tripulantes que sobraram, tentando descobrir quem é a criatura. E claro que quem era a criatura era o capitão, que era o único personagem que tinha qualquer relevância ali. Mas depois que o McCready descobre isso, vira só a palhaçada de ação. Ele atirando nas coisas, destruindo o barco explode. A única coisa boa desse quadrinho mesmo foi o final, que o McCready tenta matar a criatura de uma vez por todas, mas ela consegue escapar, uma parte dela, que vira um peixe de novo e vai embora. E quando ela vira peixe, ela perde toda essa consciência que ela teve, esquece tudo e vira só uma máquina atrás de comida de novo. Teve uma ideia maneirinha aqui, mas no geral esse quadrinho foi muito zoneado e não teve nada a ver com The Thing. A próxima é a última dos anos 90 e ela é um pouco mais obscura, porque o que rola aqui é que a Dark Horse estava lançando também uns quadrinhos de antologia. O nome desse era Dark Horse Comics, o nome da própria empresa, e era um compilado de historinhas das franquias que eles tinham direito de fazer, né? O nome dessa é The Thing from Another World, Questionable Research, que é pesquisa questionável, e esse é um tipo específico de história, que é muito rapidinha. Ela é dividida em 4 partes, mas cada parte tem tipo 8 páginas só, e ela foi lançada ao longo de 4 edições, que ela dividia também com outras histórias de Alien e Predador. E ela também é meio que uma zona, porque ela é muito rápida, é incompreensível, ela muda de arte na metade, e a partir daí tu não consegue nem mais distinguir qual personagem é qual mais. É horrível. A trama desse é bem básica, é uma equipe de pesquisa americana que foi lá no posto na estação 31 do filme para pegar o corpo da criatura, que ainda tá intacta, não sei como, porque na cronologia dos quadrinhos o lugar já explodiu 2 vezes. Esses cientistas que estão indo lá já sabem como a criatura funciona e ainda assim eles estão indo sem nenhum jeito de conter o bicho. É bizarro, eles só pegam o corpo dele, colocam debaixo de um lençol e deixam lá no helicóptero, do lado de todo mundo, do lado da equipe. Naturalmente um pedaço do bicho ganha vida e assimila um rato. E depois o rato assimila uma pessoa que a gente não vê quem é, tá só de costas olhando o horizonte. O que é meio que parece as cenas do filme também, quando o cachorro infectado entra numa sala, a gente só vê uma silhueta, a gente não sabe quem que tá infectado ali. Então isso é legal. Tem algumas conexões com o filme aqui, que os cientistas trabalham escutando os registros de áudio que o McCready deixa gravado no primeiro filme. Mas a parada é que pra tudo que esse quadrinho faz de esperto, ele na real é só um grande clichê, que é meio merda. O cientista principal aqui é um típico imbecil de filme de terror, desses que fala, não quero saber de morais no meu laboratório, o bicho pode matar o mundo? Pff, caguei, é a descoberta científica do século, é tipo de personagem insuportável. E não tem muito segredo, os personagens começam a brigar por causa do dilema moral de estudar essa criatura que pode acabar com o mundo, mas isso é meio inútil porque a pessoa que foi assimilada é a mulher que pilota o helicóptero e ela tá construindo uma nave espacial no navio dela. Assim, eles meteram essa de novo e eu só fiquei pensando, isso faz sentido? Tipo, a criatura no filme do The Thing, ela tá construindo uma nave porque ela não tem mais recurso nenhum pra ir embora daquela base e ela quer sair dali. Agora, se a criatura já tá em um navio em movimento, indo encontrar com o resto da população, faz sentido ela tá construindo uma nave pra ir lá encontrar o resto da população? Tipo, parece que esses quadrinhos eles só replicam o que acontece no filme sem o contexto do filme, então não faz sentido. Isso é tipo, eu tô viajando de ônibus, mas eu tô montando uma bicicleta dentro do ônibus pra fazer o trajeto também. E aí o final do quadrinho é incompreensível. Todos os personagens são atacados ou transformados na criatura, ou já eram a criatura desde o começo. Tudo isso acontece muito rápido, com um desenho confuso. O único que sobrevive no final é o cientista babaca, que explode o barco, mas aí ele vê uma gaivota pousando ali, e a gaivota vai embora, e ele acha que a gaivota é a criatura que tá indo lá infectar o mundo. Sinceramente, esse quadrinho é uma zona extremamente esquecível. A única coisa que ele faz bem são algumas coisas que conversam com o filme, né, que expandem a mitologia de um jeito aceitável. O personagem fala que quando a pessoa é infectada pela criatura,
A criatura assimila o cérebro por último, então às vezes a pessoa tá infectada e tá se transformando na criatura sem saber. Então isso é um conceito legal. E também tem um vidrinho lá, um tubo de ensaio que dá choque, que eles usam para fazer um teste de sangue automático ali para saber se o sangue vai reagir e pular com o choque ou não. Isso é espertinho também. Mas no geral, esse foi um dos mais esquecíveis e não tem muito mais o que comentar dele. Então agora vamos pro último. O último quadrinho se chama The Thing, The Northman Nightmare. E foi lançado em 2011, como eu disse, quase 15 anos depois desse último quadrinho do The Thing que eles tentaram lá fazer nos anos 90 que não deu certo. E aí eles reviveram esse fiasco pra promover o filme horrível de 2011, né, que é a prequel do The Thing que tava lançando. E isso não é nem um pouco disfarçado não, ó. Tem propaganda do filme aqui no começo e no final do quadrinho. Mas a trama desse daqui pelo menos é diferente, né? Ela se passa em 1121 e os vikings estão conquistando a Groenlândia nessa época, né? Que assim é uma geografia meio errada, porque vikings e Groenlândia é norte. The Thing é Antártica, que é Polo Sul, mas aí acho que pode ser só outro The Thing que apareceu aí na história do mundo, né? Acho que não daria pra ser o da Antártica, porque eles julgam que essa nave que tava presa lá, que os caras encontraram, já tava debaixo do gelo faz uns 100 mil anos. E aí não daria pra viking nenhum encontrar, né? Esse é um quadrinho que tem mais atmosfera, ele demora um pouco pra chegar na parte do The Thing. Ele mostra uma expedição de vikings passando por esse terreno todo congelado e hostil, e o próprio clima é um perigo muito grande, né? Porque no começo tem um viking que cai pelo gelo e morre, o outro perde a mão pro frio tentando salvar o cara enfiando a mão na água gelada. Eles estão indo encontrar outros vikings que moram na região, mas aí a gente vai começando a ver ali que tem coisa errada. Eles encontram um lugar que as árvores foram todas cortadas como se tivesse passado um machado gigante, o que fica implícito ali que foi a nave da criatura caindo, né, que cortou. E aí perto disso tem um lugar cheio de corpo queimado, e esses corpos são misturas de homem com animal fundidos ali. E eventualmente os vikings chegam nessa vila destruída, que tá todo mundo morto, que é o equivalente lá da estação de pesquisa norueguesa do filme do Carpenter. Uma boa construção de tensão e de ambientação ali. Eles encontram um grupo de mulheres sobreviventes nessa vila e também um viking jovem. E o jovem fala que as mulheres causaram isso, as mulheres falam que o jovem causou isso. Todo mundo fica apontando o dedo na cara do outro, bem estilo The Thing. O moleque jovem tenta fugir e é assassinado. Mas aí a gente já sabe que as mulheres vão ser as criaturas, né? Elas começam a seduzir os vikings de noite pra assimilar eles também. E aí tem umas paradas bem legais aqui nesse quadrinho, do tipo, são 5 mulheres inicialmente. Mas aí quando os vikings acordam no dia seguinte, eles veem que são 6 mulheres agora, então aconteceu alguma coisa errada ali. Eles percebem que elas são as criaturas. O viking joga um machado que corta parte do cabelo da mulher e o cabelo dela vira criatura. E a criatura feita de cabelo é outro conceito interessante ali. Mas como é um quadrinho de 20 e poucas páginas, tem todos esses momentos de suspense, todos esses conceitos diferentes que acabam não sendo tão utilizados assim. No final, as criaturas tentam ir embora na nave delas, mas uma manada de bisão cai de um penhasco e destrói a nave. É um bagulho meio bizarro que vem do nada, só aconteceu. Mas o final do quadrinho depois disso é bem legal, porque sobrevivem só 2 vikings que não tem como voltar pra casa, e eles ficam lá nessa vila abandonada. Quem sobrevive é o líder da expedição e o cara que teve o braço cortado pelo frio. Mas esse cara aparece do nada com os 2 braços de novo. Então ele mostra que ele é a criatura. E essa é uma revelação muito boa e um pontinho da trama que foi preparado ali desde o começo. Isso eu achei legal. Então assim, eu acho que tiveram boas ideias aqui. Foi muito melhor do que os quadrinhos anteriores. Mas o problema desse quadrinho é que ele é um quadrinho que foi feito muito rápido para divulgar um filme ruim. Então ele não tem as páginas necessárias para explorar tudo que ele apresenta ali. Acho que esse é um caso raro desses quadrinhos que eu olho, que eu acho que se ele fosse maior, seria mais interessante. Então é isso, esses são os quadrinhos do The Thing. Melhor quadrinho da leva, com certeza foi o Climate of Fear, da base argentina. Fez muita coisa criativa com a criatura, sem perder a caracterização, e teve personagens muito maneiros. O pior quadrinho não tem nem como, foi o Eternal Vows, que é só uma história de vampiro disfarçada de The Thing e é extremamente constrangedora. E o quadrinho que eu queria que virasse filme é o Northman Nightmare, que eu acho que um filme que misturava vikings com a criatura tem potencial, tá ligado? Seria um filme muito mais interessante que a prequel que fizeram em 2011, que esse quadrinho tava tentando divulgar. Então é isso, gente. Até a próxima.